Anda comigo pelo planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro, vamos sumir. Não importa que Deus jogue pesadas moedas do céu, vire sacolas de lixo pelo caminho. Se na praça em Moscou Lenin caminha e procura por ti, sob o luar do Oriente, fica na tua. Não importam vitórias, grandes derrotas, bilhões de fuzis, aço e perfume dos mísseis nos teus sapatos. Os chineses e os negros lotam navios e decoram canções, fumam haxixe na esquina, fica na tua. Vem, anda comigo pelo planeta, vamos sumir. Vem. Um velho comunista. Penso que conheci Daniel Veiga antes que ele me conhecesse. Assim, quando iniciei minha militância política no começo dos anos 80. No bairro onde morava, Cidade Nova, me incorporei a um movimento de jovens da Igreja Católica ligado à teologia da libertação. Entre os ativistas dos jovens rebeldes católicos tinha um magrinho, pernas côncavas, extremamente bem-humorado, Nailson, uma figura singular, que, entre outras habilidades, trabalhava com arte gráfica. Com ele, aprendi noções básicas de diagramação e arte finalização, necessários para o trabalho de produção de nossa imprensa alternativa. Entre tantos serviços de Nailson, lhe cabia, eventualmente, a diagramação do jornal Resistência, produzido pela SDDH e impresso nas máquinas da gráfica Suyá. Lá, para quem não sabe, eram rodados quase todo o material gráfico da esquerda da capital e provavelmente do Estado. O comandante máximo dessa máquina de produção de propaganda popular era nada mais, nada menos que Daniel Veiga. Então foi através de Nailson, em nosso vai e vem, a gráfica Suyá, que conheci Daniel Veiga, mesmo antes que ele me conhecesse. Daniel já era de longa data, e a princípio eu não sabia, velho militante comunista do PCdoB. Depois da primeira geração de militantes do Partido Revolucionário Comunista, o PRC, que juntou vários combatentes comunistas naquele início dos anos 80 e que teve forte influência dentro do PT de Belém e no Estado. Daniel, ou Pequeno Dan, como chamava meu amigo Otávio, me marcou profundamente pelo seu grau de comprometimento com a Revolução Socialista e com a disciplina digna de um bolchevique. Logo, fui conhecê-lo, já como militante nos organismos clandestinos, que ainda funcionavam naquele período, onde a luta pela redemocratização era nosso prato político principal. Passamos juntos por cisões, tivemos muitas vezes nas opções a seguir, até que pelo final dos anos 80 fui deslocado para o campo. Daniel manteve sua militância a partir da cidade, mas sei que sempre esteve conectado com todos os movimentos de luta e resistências que surgiram nessas últimas 4 décadas, paridas do ventre de nosso povo, e longa será ainda sua contribuição. Boa a iniciativa de homenagem a Daniel Veiga, meu amigo e velho comunista. Orgulho e honra tenho em dizer para a nova geração que militei com esse homem, e mesmo já não tão perto geograficamente, sei que permanecemos juntos na classe que nos pariu, como sujeitos e que sabem que o badalar dos sinos anunciando o próximo levante já começam a dar sinais. Como velho maoísta, sei que a revolução não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Por isso sei
Quando Daniel, o velho comunista, estiver quase cansado dos percursos mais difíceis da longa marcha, passará o cajado para o pequeno Dano. Vida longa ao camarada Daniel Veiga. Sítio Emiliano Zapata, Palmares, Paraupebas, 16 de dezembro de 2018. Jorge Neto. Olha, falar do Daniel Veiga, que a meu ver é um dos maiores militantes de esquerda desse estado e talvez do país, é fácil. Eu conheci o Daniel quando eu cheguei aqui em Belém, em 1982, e formamos uma grande amizade. Por quê? Porque eu fui fazer um jornal e a gráfica mais solidária com o meu projeto foi a gráfica que o Daniel era diretor-gerente, a Suiá, na época Suiá, que era uma gráfica da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Então, eu fiz uma amizade com o Daniel, e política e uma amizade pessoal, ao ponto da gente sair muito para beber, para conversar sobre a conjuntura e todas as outras coisas, inclusive sobre futebol. Porque se muita gente não sabe, o Daniel é Cruz Maltino, é torcedor da Tuna Luz Brasileira, e foi o Daniel que me fez torcer pela Tuna. Por quê? Foi ele que me levou pela primeira vez ao jogo da Tuna. Aí daí passamos a conversar também sobre futebol. E essa amizade com o Daniel gerou muitos frutos, porque a gente ficou assim, na dependência sempre de conversar um com o outro, na dependência sempre de ter aquela amizade bem estreita. E o Daniel, nesse período todo, militando na política de esquerda, né? Teve um período que ele resolveu se desligar do PT, onde eu ainda estou, mas nunca afetou a nossa amizade. Ele nunca foi aquele militante crítico de queimar. Sempre teve uma militância solidária, mas bem de esquerda. Juntamente com outros companheiros, não daqui, mas de fora, o Daniel sempre foi um cara seguro dos seus propósitos políticos e de seu ideal. Então, eu falo do Daniel assim com muito carinho, com muito respeito pelo histórico dele, por ser um cara vencedor, porque o Daniel, ao lado do Humberto, que foi quando eu comecei a militar politicamente, eles dois, me fizeram ver muitas coisas diferentes da vida, a maneira solidária de viver, a maneira humilde de viver e a maneira solidária de ver o mundo. Então, eu tenho pelo Daniel Veiga e pela família dele muito carinho, muito respeito, um cara muito politizado, um intelectual, reputo o Daniel como intelectual, e o que eu acho mais belo no Daniel é o seu jeito de ser gente, o seu jeito humilde de ser gente, de ser um militante de esquerda, mas aquele cara que está sempre sorrindo, aquele cara que a gente não vê nunca brutalidade nele, só vê muito amor. Eu sou apaixonado pelo Daniel como pessoa, como amigo e como militante político. Tenho nele grandes exemplos, espero que o Daniel viva muitos anos com aquela vitalidade, com aquela vontade de viver e de ser esse grande camarada que ele é. Ao Daniel, nesse aniversário dele, eu desejo o mais belo que a gente pode desejar a um amigo. Muita saúde, muita paz e que a gente consiga sempre ser um lutador nesse país agora que está enfrentando seríssimas dificuldades. A gente sabe que as coisas vão, como disse o Chico Buarque e o Francis Raime, que eu acabei de ouvir, a coisa aqui está preta, mas não é um preto de racismo. A coisa aqui vai ficar pior porque a gente espera que nós sejamos cada vez mais perseguidos, cada vez mais monitorados, mas a gente vai conseguir, vai continuar lutando e brigando pelos nossos ideais, pela nossa luta. Eu desejo, para finalizar, Daniel, o que eu já falei, muitos anos de vida para ti, cara, e que a gente procure se encontrar mais, viver mais a nossa grande amizade, que tem 36 anos, eu espero que seja pelo menos mais uns 30, de muita amizade, de muita reciprocidade. Valeu, meu companheiro. Eu iniciaria minhas homenagens ao companheiro Daniel Veiga, dizendo que Deus, o maior arquiteto do universo, em sua imensa sabedoria, trouxe a esse planeta uma de suas maiores obras, que eu chamo Daniel Veiga. Quero dizer que o companheiro Daniel
é um amigo de longas datas. Na época da ditadura, estivemos juntos contra o regime opressor, e lembro deste momento também do companheiro Humberto Cunha, que foi um grande lutador pela democracia desse país. O Daniel merece todo o meu respeito, minha consideração e minha amizade pela pessoa que ele é. E diria, Daniel, temos novas lutas pela frente nesse novo governo que vai ser empossado em janeiro. Virão muitas lutas, porque com certeza a direita irá, com certeza, trazer muitos problemas para a nossa sociedade. E você, eu, como outros companheiros velhos de guerra, seremos obrigados a fazer uma trincheira contra esse regime que ora se aproxima. Então eu deixo aqui a minha amizade sincera, o meu abraço, a minha fraternidade a uma das melhores pessoas que conheci em toda a minha vida, chamado Daniel Veiga. Um grande abraço, Daniel, e felicidade. Dizer que você só traz grandes lembranças aos paraenses. As minhas são do tempo do jornal Resistência, que combateu a ditadura com vigor, qualidade e pautou a agenda não só de resistência, mas de avanço por lutas populares juntos, pelas lutas e conquistas que nós tivemos junto com a nossa SDDH, nossa Sociedade Paraense em Defesa dos Direitos Humanos. A felicidade de você também brotou na sua militância consistente, convincente, ainda no PRC, no Partido Revolucionário Comunista, e depois na sua trajetória conosco, né, do PT. A sua felicidade me lembra também a sua luta incansável na Gráfica Suyar, que imprimia tudo a preço abaixo de custo, o movimento de resistência e luta para conquistas de muitas oposições sindicais. Então, Daniel, de você brotam felicidade, coerência e você, sobretudo, um amante da liberdade, da justiça e da democracia. Daniel, vida longa, e que essa vida longa continue difundindo felicidade, justiça, fraternidade e solidariedade. Daniel Veiga iniciou a militância desde cedo. Na verdade, Daniel, ele passou na Escola Militar da Aeronáutica, né, bem jovem, e hoje, se ele tivesse continuado, ele seria um brigadeiro, né? Agora, imagina o Daniel Veiga, o brigadeiro, né? Muito cedo ele percebeu que esse daí não era realmente aquilo que ele se propunha fazer para a sociedade. Ele abandonou para desgosto da mãe, dos vizinhos, de algumas pessoas que torceram muito para ele passar, né? Naquele momento muito jovem, mas ele percebeu realmente que não era a praia dele, né? O que ele fez? Voltou, abandonou, e menino pobre de periferia, né? As pessoas, os vizinhos, ele comentava comigo que os vizinhos às vezes diziam, né? Porque ele voltou para o Magalhães Baratas, da escola pública, né? Poder lutar lá no Rio, estudando na academia, né? E tal. Mas era o que ele queria, então ele se fez um desafio: eu vou passar no vestibular. Tenho que dar essa história aí para minha mãe, realmente como uma compensação, ou para ele mesmo, como intelectualmente falando, Daniel é muito estudioso, né? E passou para a engenharia. E desde aí, Daniel militou no centro acadêmico da UFPA, aí começou sua militância, e a história dele mudou totalmente. Daniel foi clandestino na época da ditadura, né? Daniel sempre contribuiu para a transformação social, sempre contribuiu para uma sociedade diferente. E até hoje ele, nesse momento, está viajando na folga dele, construindo o PRC, que é o partido que hoje o Daniel está inserido, o Partido da Refundação Comunista dele. Como todos conhecem, o Daniel sabe, né, que ele foi do PT, também por conta de algumas, digamos, essa questão de concepção, saiu do PT e hoje ele está dentro do PRC. E Daniel sempre teve trânsito com todos e todas do movimento, dos partidos, é uma pessoa muito, eu diria, o Daniel, ele é único.
Único no sentido de como se relaciona com as pessoas, a forma que ele aborda as coisas. Mesmo com divergências, o Daniel é uma pessoa fantástica. Para ter uma ideia, o Daniel, ele já foi, na época da clandestinidade, perseguido e era engenheiro da Telepará. E perdeu o cargo dele como engenheiro, concursado na época, né, por conta de questões políticas. E também, né, depois foi para a Gráfica Suiá, junto com Humberto Cunha, né. Para quem não sabe, a Gráfica Suiá, ela rodava material gráfico para toda a esquerda, inclusive por movimentos. Foi inclusive nesses momentos que eu conheci o Daniel, lá pelos anos 80, onde nós éramos do movimento aqui na Cidade Nova, né, dentro da Teologia da Libertação. Nós tínhamos um movimento de jovens, eu, o Nailson Guimarães, o Jorginho Nery, que somos contemporâneos do MST, e a gente sempre estava lá batendo no Jovendão, como diz o Jorginho hoje me dando depoimento, né? Era como o Otávio, que estava junto com a gente, chamava o Daniel de Jovendão. E a gente ia lá na gráfica pedir para ele rodar, e Daniel não cobrava, Daniel, ele sempre que podia, ele contribuía com o movimento. Foi nesse período que nós o conhecemos. E desde lá, o que a gente vê de Daniel? O cara íntegro, incorruptível. Hoje o Daniel é concursado, né? Mas a gente sabe que ele passou muitas situações por conta da militância dele. Daniel ia de ônibus para Abreu Branco fazer política, incansável. Daniel é uma pessoa assim que eu admiro e que eu tenho certeza que muitos admiram pela resistência, pela luta, pelo histórico de vida dele. Em nenhum momento o Daniel pensou em sair dessa luta, e até hoje continua. Então é uma pessoa assim que eu tenho muita admiração, uma pessoa que eu tenho certeza que todos que deram depoimento aqui também falaram, não igual, mas da mesma maneira, no sentido da luta dele por justiça, por um mundo melhor, pela democratização, pela revolução, porque o Daniel é revolucionário, né? É um amante das artes, né? É uma pessoa que tem contribuído muito com a cultura, inclusive aqui em Ananindeua, ele faz parte também da biblioteca com a gente, no sentido de apoio, não da diretoria, mas no sentido de apoio ao nosso trabalho, aos nossos saraus. Ele é incansável, é uma pessoa incansável. Ele não tem como não falar do Daniel de uma maneira que não seja de admiração, de uma maneira que não seja de alguém que realmente contribui para, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária. E eu quero parabenizá-lo hoje, meu amor, porque ele também é o meu amor, o pai dos meus filhos. Além de admirá-lo como camarada, como homem de luta, como referência, mas eu admiro como meu companheiro e pai dos meus filhos. Parabéns, Daniel. Parabéns e vida longa, meu camarada, vida longa. Olá, Daniel. O tempo passa para todos nós, mas as lembranças ficam cada vez mais fortes. Os tempos idos, tempos difíceis. Lembra quando morávamos juntos, lá na República, o Pequeno Vendedor na época, né? Hoje Movimento de Emaús, fugindo da repressão. Tempos difíceis, mas tempos grávidos de muita vontade de construir um Brasil democrático, um Brasil melhor, né? Tu numa área, eu em outra, mas convivendo e morando, inclusive, juntos durante um tempo. Tempos que nunca se apagam, lembranças que nunca se apagam. E os tempos difíceis continuam hoje também. O que nós não podemos, e é isso que te desejo no teu aniversário, 70 anos redondos, né? Vai viver muito mais ainda, mas que nunca o sonho de um Brasil fraterno, de um Brasil igualitário, de um Brasil democrático, nunca se apague. E eu tenho absoluta certeza de que nunca se apagou esse sonho em ti, ao longo de todos esses anos, e nunca vai se apagar. Eu quero realmente, do fundo do meu coração, te desejar um felicíssimo aniversário, para que
todo o teu dinamismo, teu testemunho ao longo desses anos, enfrentando inclusive momentos muito difíceis, sirvam para ganhar muito em sabedoria também. Todos nós, depois de uma certa idade, temos muito a contribuir também na sabedoria dos tempos vividos e procurando despertar nas novas gerações, esse desejo de contribuir cada vez mais para que o nosso país não sofra nenhum tipo de exclusão, existem várias formas de tortura, a tortura psicológica e a tortura material. E você continue sendo um exemplo disso tudo, dessa luta constante para mostrar que nós não vivemos à toa, por acaso e por nada. Nós temos algo a contribuir. E nessa contribuição, você, hoje, no seu aniversário, tem muito a mostrar, muito a dizer, muito a lembrar, mas também muito a demonstrar para perspectivas futuras, porque o tempo não para. O tempo não para. Tem muitas formas em que a democracia está sendo aviltada, mas nos nossos corações nunca podemos deixar de manter vivo o compromisso por uma democracia radical, uma democracia que devemos construir a cada dia. Então esses são os meus votos pessoais, lembrando tantas pessoas também que conviveram conosco naquela época, e que com certeza continuam vivas também na tua lembrança. Então, Daniel, um feliz aniversário, feliz 70 anos, bem vividos, apesar dos atropelos que ocorreram ao longo de todo esse tempo. Mas na memória, que não podemos perder, a memória não pode ser perdida, que a memória continue viva, para manter viva também a vontade de nunca parar, a esperança jamais pode morrer. É um prazer poder participar desse momento. Daniel, parabéns, felicidades, um grande abraço. Olá, Daniel. Hoje sou senador, mas nos teus 70 anos, a gente já se conhece já há um bom tempo. Desde quando tu vivias lá pelas Sacramenta, depois pela luta nos direitos humanos e na gráfica Suiá. E, companheiro, além do abraço, eu queria deixar registrado aqui que você é um desses homens imprescindíveis na luta, na nossa história, e nada mais do que olhar para trás depois de 70 anos e a gente se sentir que a gente fez alguma coisa pelo nosso povo, pela nossa gente. Assim, de cabeça erguida, como você sempre é. Parabéns, companheiro. Grande abraço. Luiz Daniel Veiga, Ferreira Veiga, né? Filho e neto de pai e mãe de paraibanos, né? Mas nascido, criado, estudei, trabalho aqui em Belém do Pará. Né? E agora moro em Ananindeua, né? Faço agora, no próximo dia 30, 70 anos de vida, certo, né? Considero exitosa, né? Exitosa do ponto de vista de você
descobrir, tá certo? De se manter, preservar, difundir valores, tá certo, né? Valores que vão de encontro ao que eu acho a humanidade criou de melhor, né? A minha família é uma família de retirantes. Meu avô, vai de Severino Veiga, nosso patriarca, veio da Paraíba, de Campina Grande, no início do século XX, acho que 1911, 1913, né? Meu pai era o filho dele mais velho, seu Luiz Veiga, né? E a minha mãe era a filha mais velha da minha avó, Dona Antônia. Então, tudo aquilo que eu aprendi, que me contou de valores, tá certo? Outros me levaram a ter uma vida, perspectiva de vida, né? Dentro do ideal do socialismo, o bem comum, eu aprendi com meus avós, com meus tios, né? Trabalhadores. Meu avô vai de Severino, estivador no sócio número 8 do Sindicato dos Estivadores do Pará. Nunca já foi dos mais combativos aqui nesse estado, né? O cunhado do meu avô, irmão da minha avó, Umbelina, José Belina, era líder dos marítimos, ainda no primeiro governo do Magalhães Barata, e foi morto em circunstância até hoje não esclarecida, em Belém, ali na Campos Salles, em frente onde hoje é o arquivo público, em 22 de setembro de 1934. Meus tios, tá certo? São tudo trabalhadores, né? Da parte da irmã da minha mãe, né? E tio também, tenho tios da parte do meu pai, são meus tios, irmão do papai, trabalhadores, estivadores, tá certo, né? Que o bairro que eu nasci, o Telégrafo, era um bairro que concentrava, né, importantes segmentos das classes trabalhadoras, né? Só trabalhava com fiação e corda, ali no Reduto, ali no Gaspar Viana, e a grande maioria dos trabalhadores eram trabalhadores do carro de porto, estivadores, arrumadores, né, da área portuária. Meu avô era um deles. A minha rua era cheia de trabalhadores da estiva, né? Então, com eles eu aprendi muitos valores, né? Realmente dá valor àquilo, ao trabalho, ao trabalhador, né? Então, se nós temos, né, conseguimos manter nesses 70 anos, né, uma vida voltada, né, à defesa dos interesses das classes trabalhadoras, né, eu digo isso, né? Aprendi esses valores, mesmo que meus tios, que meus avós não fossem revolucionários, né? Não eram, mas eles tinham o dom do trabalho, né? Ser trabalhadores dedicados, né, à sua profissão. Então eu aprendi com eles esses valores, né? Meu tio, por exemplo, tem um tio, irmão da minha mãe, já falecido, que teve um único emprego, trabalhou no Curtume, um dos mais famosos aqui do Belém do Pará, Curtume americano, onde hoje ali na Vila da Barca, né, também era um reduto de trabalhadores, dos mais pobres, dos mais oprimidos, né, dos mais oprimidos na cidade era a Vila da Barca, né? E meu tio trabalhava no Curtume, que era uma potência na época, né? Mas quando ele foi à falência, eu já tinha 32 anos de trabalho, demissão em massa. 5 trabalhadores resistiram a essa forma de demissão, de arbitrariedade, contra quem deu a sua vida, o seu sangue, o seu suor para aquela empresa, e um dos 5 foi meu tio. Apesar de não ser um trabalhador funcionário organizado, mas ele entendeu que ele deu 30 anos de sua vida para aqueles patrões, e ele seria posto no olho da rua, recebendo uma mísera indenização, e ele fazer o que depois de 32 anos de trabalho, né? Então eu já estava esclarecido, já entendia, né, do direito dos trabalhadores, e nosso tio foi orientado pela gente e resistiu. Mesmo com o turno fechado, falido, ele se manteve trabalhando, batendo ponto, 2 anos e meio para poder conseguir se aposentar pelo INSS. Naquela época já existia o fundo de garantia, né? Foi, acho que, tratado pelos militares em 67, no início dos anos 70, né? Então, então esses valores que aprende com nossos parentes, que nos herdam, que nos passam esse valor do trabalho, né? A importância do trabalho, né? E você começa a perceber. Então, o meu ingresso, né, na luta, certo? Pela mudança do mundo, se deu a partir dos anos 68, né? 68 foi quando eu despertei, não, né? Quando eu percebi que a vida que eu levava, eu tinha no meu bairro, eu acho que precisava mudar, né? Aquela vida, a situação dos trabalhadores precisava mudar, né? E foi o momento da grande exceção das lutas democráticas, a luta da juventude, as lutas operárias, no mundo inteiro, né? O Brasil vivia uma ditadura militar feroz, tá certo, né? Tinha implantado o AI-5 em 13 de dezembro de 68, né? E eu me preparava para fazer o vestibular, né? Então, para mim foi mais ou menos o despertar da vida. Então eu digo assim, se eu tenho ideais que eu prezo, sabe, e
quero manter, tá certo, né? Dedicar minha vida, né? Eu devo a essa origem, né? Essa convivência no bairro que eu nasci, bairro de trabalhadores, de operários, tá certo, né? Você aprende os valores que o trabalho passa. A disciplina, a organização, a seriedade, o companheirismo, certo, né? E também aprendi muito com meus pais. Meus pais eram pobres, funcionários públicos, humildes, mas tinham uma coisa importante, né? Nunca negaram auxílio, nunca negaram dar o seu conhecimento a que eles precisavam. Nunca negaram e nunca cobraram por isso, né? Sempre transmitiam o que eles tinham, certo? Atendiam as pessoas, assistiam. Lá em casa era cheio de pessoas que tomavam injeção, faziam curativo, ouviam conselho. Qualquer hora do dia ou da noite, de madrugada, meus pais atendiam. Meus pais tiveram um momento, né, no início, depois, no final da Segunda Guerra Mundial, o pai voltou da base aérea do Amapá, serviu lá 2 anos e meio. Ele e minha mãe se colocaram como voluntários para trabalhar na colônia do Prata, que era naquela época, 45, 46, um local que ninguém queria ir, porque tinha um estigma que a lepra era transmitida, né? Então meus pais foram para lá, ficaram lá 3 anos trabalhando lá. Então esses exemplos, né, de desprendimento, de solidariedade, isso me marcou muito, me passou, e eu prezo isso e dou, certo, né? Dou isso aí como um exemplo de como deve ser o tratamento, como deve ser a relação dentro da família, dentro da sua rua, do seu bairro, né? Você transmitir valores de ser solidário, certo? De estar do lado dos mais fracos e mais precisos da gente. Então eu agradeço isso aí, eu me sinto muito bem nos meus 70 anos, né? Eu quero só deixar essa mensagem, né? Nos 70 anos, quero viver muito mais, que o meu avô viveu 100 em 98, eu espero continuar com esse vigor, com essas ideias, tá certo, né? Com esse propósito de mudar o mundo, né? O mundo é possível de transformação. Os tempos que mudar esse mundo. Esse mundo não serve para nós. Esse mundo do capital, da desigualdade, da opressão, da miséria, certo, né? A construção da riqueza, passando pelo homem, não é o mundo que eu quero. Eu quero viver mais, tá certo, para continuar essa luta, tá certo, né? Para ver se esse legado, tá certo, se a humanidade muda para melhor. A humanidade não anda para trás. Eu acredito que a humanidade tem que mudar, tá certo? E nós temos o direito de ser felizes, né? Eu espero que nós tenhamos, que ainda veja a livre associação dos homens livres. Eu quero deixar esse recado para quem tiver sonhos, ideais. Temos que ter sonhos e ideais, né? E acreditar que eles são possíveis de serem efetivados. Então, isso que eu quero deixar uma mensagem a todos os amigos, companheiros, tá certo, né? Aquelas pessoas que eu amo, que eu gosto, certo? Com quem eu convivo, certo? Muitos eu vejo no tempo. Quero deixar isso aí, né? A vida vale a pena quando você tem sonhos, tem ideais e luta por eles. Luta, certo, né? A vida não é só a palavra, é a praxis. É a prática diária que faz a gente crescer, engrandecer e ver que nossos sonhos são realizáveis.